Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Bem, o que vou relatar a vocês aconteceu no ano de 2000, em uma cidadezinha no norte de Minas. Na época, eu fazia trilha de jipe, e naquele dia eu não fui. Fiquei em casa e o meu pai foi no meu lugar. Devo frisar que não residíamos naquela cidadezinha. Morávamos na capital do norte, e até lá era aproximadamente 13 quilômetros. A uma certa hora da tarde, o meu pai ligou e pediu para mim que levasse a minha mãe ao encontro dele, pois eles iriam fazer uma trilha à noite e iriam dormir em acampamentos. Falei com a minha mãe, nos arrumamos e fomos ao encontro dele. Aquela estrada é bem sinuosa, mata fechada e bem fria. Uma estrada bem gostosa de se andar e bem agradável. Chegando lá, fomos ao Pesque Pague, onde os jipeiros se reuniam. E resolvi ficar lá por mais um tempo antes que eu pegasse a estrada de volta. O pessoal era agradável, muito divertido e cheio de energia. Eram muito bacana mesmo. Porém, em um dado momento, eu sentei em uma mesa e ao meu lado estavam 5 senhores conversando sobre um determinado assunto. Até que chegaram em um certo assunto que me interessou bastante, que era o caso da mulher que retornou do desconhecido. Eu fui me aproximando até que um deles se virou para mim e disse: "Rapaz, se queres ouvir este relato, sente-se e ouça." E sem pensar 2 vezes, eu me sentei e fui ouvindo a história. E a história é a seguinte: há mais de 30 anos atrás, uma garota de aproximadamente 19 anos simplesmente evaporou da face da terra. Ela sumiu em uma tarde e dali em diante não se teve mais notícias da jovem. Na época, várias cidades em torno dessa cidadezinha disponibilizou ajuda para rastrear e iniciar as buscas. E não havia motivos eminentes para que essa jovem sumisse assim, pois em uma cidadezinha do interior não costuma ter esses acontecimentos, a menos que tenham motivos ou algo de ruim esteja de passagem por lá. Os bombeiros fizeram uma grande varredura nas matas da região. E de fato, o que se encontrou ali foi um dos pares de chinelo e um pequeno pedaço de tecido do vestido da mesma. Foram 2 meses de buscas incessantes, e ao final deste período, nada de concreto havia sido descoberto. Várias hipóteses surgiram: sequestro, fuga com algum namorado, transtorno, surto, enfim, várias situações foram levantadas. Porém, nenhuma de fato fora seguida. Afinal, um par de chinelos e um pedaço de tecido poderiam dizer muitas coisas, ou nada. Isso depende muito de qual pista seguir. Na época, a família da jovem ficou transtornada. A mãe entrou em uma depressão profunda e a cidadezinha ficou abalada pelo ocorrido. Em tese, aquele lugar nunca mais seria como antes. Bem, 10 anos se passaram e em uma noite aparentemente normal, a vizinha da mãe da jovem desaparecida
estava na janela, desfrutando da luz da lua. Pois as pessoas do interior têm o hábito de se sentarem na porta ou ficarem na janela para passar o tempo e refletir, seja de qual assunto for. E esta senhora estava lá na janela. E de repente, passa uma jovem com os cabelos meio avoaçados, ofuscando a clareza da silhueta do rosto. Aquela senhora não teve dúvidas. Com certeza, aquela era a jovem desaparecida. Ela começou a chamar pelo nome da jovem, e segundo essa senhora, a jovem acelerou o passo e entrou em uma rua. A senhora saiu até a porta de sua casa e começou a gritar em desespero. A vizinhança saiu até a porta, e após aquele reboliço, eis que a mãe da jovem desaparecida chega até a sua vizinha e a mesma relata o que vira. A pobre senhora entrou em desespero, chorou e não se conteve para acalmar os ânimos, e foi bem complicado. A polícia foi acionada e depois de uma rápida varredura, eis que não encontraram absolutamente nada. E depois do ocorrido, alguns dias depois, a mulher que viu a filha da vizinha desaparecida ainda estava em choque. Não saía de sua casa e enfrentava sérios problemas emocionais. O pai da jovem desaparecida foi conversar com o marido da vizinha que viu a suposta filha e pediu para este senhor que conversasse com a sua esposa a fim de encerrar o assunto e que não tocasse sobre o ocorrido, pois a sua esposa estava sofrendo bastante e este assunto assombrava a todos da família. Dias se passaram até que a mãe da jovem desaparecida resolve uma bela noite ficar na janela para observar a noite e passar o tempo. Em um dado momento, ela viu o que no fundo queria ver. Viu uma jovem parada na mesma esquina onde dias antes foi vista pela sua vizinha. Ela não teve dúvidas. Segundo a mesma, era sua filha. Ela chamou pelo nome e quando ela o fez, uma áurea de luz e uma sensação inexplicável tomou conta do ambiente. A pobre senhora saiu de sua casa aos prantos em busca de encontrar sua filha. E ao se aproximar, eis que a jovem entra na mesma rua e desaparece como um passe de mágica. Bem, mas um tumulto aconteceu naquela pequena cidade. E o que será que aquela cidade teria de tão especial? Seria um presságio, alucinações ou um indício de que algo ainda não estava solucionado? Bem, mais uma vez a polícia entrou em cena e muitos curiosos resolveram investigar por conta própria. Mas do conhecimento que tenho, só é achado aquele que realmente quer ser encontrado. A mãe da jovem resolveu se mudar com toda a família para a capital do norte e não queriam mais viver por ali. Mas no fundo, ela não sabia se fez bem ou não. Mas a opção foi dela, e talvez o seu sexto sentido a fez tomar esta decisão. Bom, e onde eu entro nessa história? Assim que eu escutei essa história, eu fiquei impressionado com os fatos. Eu era um garoto ainda e não tinha a mínima ideia de como proceder e analisar uma situação como esta. Ouvi e fiquei na minha, tendo as minhas próprias dúvidas a respeito do que eu acabara de escutar. Entre papos e outros, eu resolvi ir embora para casa, já que os meus pais iriam trilhar. E quando entrei no carro, eu vi as horas, e já se passavam das 11h30 da noite. Bem, o tempo voou, e não sei porquê, mas algo me dizia
que seria os 13 quilômetros mais longos e expressivos da minha vida. Peguei a estradinha e fui seguir o meu caminho. E entre uma música e outra, eu acabava relembrando da história que escutei momentos antes. E em um certo trecho da estrada, onde passava por um bambuzal, eis que resolvi trocar o CD do carro e deixei o estojo cair no chão do carro. Ao me abaixar para pegar, me levantei para olhar para frente e vejo algo indo de encontro do para-brisa. Me abaixei imediatamente por achar que poderia ser uma vaca ou algum animal de beira de estrada. E quando abri os olhos, eu me deparei com o carro atravessado na esquina. Eu estava sozinho e não tinha nada ou nenhum vestígio de que eu passei por alguma coisa. Bem, eu custei a me recompor do susto. E depois de respirar fundo, eu manobrei o carro e endireitei para seguir o meu caminho. Quando olhei no retrovisor para ver se vinha algum veículo e tal, eis que vejo no retrovisor, sendo iluminado pela luz do freio do meu carro, uma jovem com as mesmas características da jovem da história. Ela estava meio corpo na mata e o outro na estrada, como se estivesse me observando. No ato que a princípio achei insano, e com a adrenalina aflorada, eu engatei a ré no carro como uma pungência fora do comum. Olhei para frente para me situar, e ao olhar para trás, simplesmente ela desapareceu. Porém, eu parei o carro exatamente onde a vi. Olhei para todos os lados do carro e não vi ninguém. Desci do carro e fui até a beira da estrada. Uma ventania assolou o lugar e com o vento sobre a mata, eis que revela um caminho mata adentro. Entrei no carro e o liguei. E no momento que ia arrancar, o carro começou a morrer. As luzes começaram a piscar e o aparelho de CD cuspiu o CD literalmente. E com muita calma, eu fui segurando a embreagem, nivelando com o acelerador. O carro foi se arrastando, como se algo não quisesse que ele e eu saíssemos dali. Fui levando o carro do jeito que dava, e de certa forma, com um temor que ele se apagasse. No momento em que o carro estava no local onde eu freiei da primeira vez, o carro simplesmente voltou a funcionar normalmente. Acelerei o máximo sem olhar para trás. Enfim, eu saí daquele campo magnético que supostamente estava me prendendo ali, e cheguei até mesmo a acreditar que talvez fosse uma realidade paralela, uma outra dimensão, ou até mesmo, como todos chamam, Sete Além. Bem, eu não relatei isso para ninguém, nem aos meus pais, pois para mim era tudo muito novo e estranho. Mas no fundo, eu queria entender e me aprofundar sobre estes assuntos. Claro que hoje eu já contei essa história para alguns amigos, e cada um que ouviu tiram as suas conclusões. Bem, eles não estavam preparados para entender certos casos, mas eu agora estou bem mais entendido. Voltei lá mais algumas vezes, mas não explorei o território. Mas de fato, eu sei que algo ocorreu ali. E também eu já tenho algumas teses. Bem, porque eu não sei, mas tenho certeza que existe algum propósito nisso tudo. Boa noite.